Getúlio Vargas foi realmente o pai dos pobres? Ou será que ele criou uma mentira para eternizar a si mesmo como o grande protetor do povo brasileiro? Olá a todos, meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. Getúlio Vargas é com toda certeza o presidente mais amado da história nacional. Exatamente porque está escrito nos livros de história brasileiro que foi Vargas quem humanizou o trabalho em todo o Brasil. Basicamente foi ele o criador da CLT, as leis de consolidação do trabalho, que deu então férias remuneradas, salário mínimo, limitação da jornada de trabalho, entre muitos outros direitos. O cara foi transformado num herói nacional. Se você gosta do Vargas, se você é um fã dele e acredita que ele foi um grande herói para o Brasil, eu peço encarecidamente para que você leia a biografia do cara e perceberá o mesmo que eu. Vargas não passou de um lobo em pele de cordeiro. Mas antes, é claro, que possamos começar, eu vou pedir humildemente para que todos aí deixem o seu like, compartilhe e se inscreva. Fazendo isso, vocês me animam a continuar com o canal. E vamos começar. No Brasil da década de 20 e década de 30, as condições de trabalho eram muito duras. Trabalhar era, acima de tudo, resistir. Se atualmente o salário mínimo é uma palhaçada, uma mentira, uma vergonha nacional, na época era uma ofensa cuspida na cara de quem daria a própria vida para não morrer de fome. E os direitos? O único direito que se tinha era trabalhar e calar a boca. Do contrário, seria demitido e iria passar fome. A maioria das fábricas daquele tempo eram sucateadas e improvisadas. Eram sempre casarões antigos, galpões abafados, sem luz ou ventilação adequada, na prática, sem nenhuma dignidade para o trabalhador brasileiro. Não muito diferente do que são hoje a maioria das fábricas brasileiras. E isso é tão forte e foi tão naturalizado que quando um trabalhador sai de um ambiente desses e vai trabalhar numa empresa um pouco melhor, que tenha então condições mínimas, ele se sente com sorte, ele se sente prestigiado apenas por ter o mínimo. E nesse Brasil da década de 20 e da década de 30, não era só os homens e as mulheres que faziam a economia girar, as crianças também, e talvez fossem elas as mais exploradas. Os pequenos recebiam uma miséria, um troco de pinga que inocentemente chamavam de salário. Mas para muitas famílias, ou era isso ou era a fome. É de revirar o estômago. Imagine você abrindo a porta de uma empresa e dando de cara com uma criança de 6 anos de idade, praticamente um bebê, condenado a trabalhar sob o barulho ensurdecedor de uma fábrica. Uma criança que mal alcança a bancada. É uma covardia sem tamanho, é desumanidade pura. Ela deveria estar aprendendo a ler, devia estar correndo, brincando de boneca ou bicicleta, e não ali servindo de peça barata para uma máquina que facilmente moeria os seus ossos sem hesitar. Ambiente esse que transformava brinquedos em alavancas de ferro e sonhos em suor e sangue. Na época, o povo brasileiro estava de saco cheio e alguns juristas e o próprio governo brasileiro começou a se mexer. Assim surgiu então o Código de Menores e a Lei de Férias. Mas aqui há uma observação: a Lei de Férias dava 15 dias e não eram férias remuneradas, ou seja, você perdia dinheiro. E o Código de Menores era pior ainda. Ele não estava ali para proibir o trabalho infantil, e sim para regularizá-lo. No papel, isso parecia avanço. Quem lia inocentemente achava que estava dando tudo certo, que o Brasil estava avançando. Mas não, isso não era progresso. Exatamente porque diariamente tudo continuava a mesma merda. Exatamente porque não havia fiscalizadores. Não havia quem pudesse ir nas fábricas e garantir que a lei estava sendo respeitada. O governo basicamente deixou a cargo das empresas. E claro que a iniciativa privada é um exemplo de responsabilidade e de respeito. E o povo brasileiro começou a se revoltar de novo, sobretudo porque eram influenciados por imigrantes europeus que vieram para cá e trouxeram consigo ideias de esquerda, ideais anarquistas e socialistas. Os trabalhadores começaram a se unir em grandes greves e começaram a pedir por uma limitação da jornada de trabalho, por um aumento salarial, um salário mais digno, e pela garantia de um descanso semanal. Na época, muitos trabalhavam na escala 6x1, mas muitos outros trabalhavam todo santo dia, independente se fosse Natal, se fosse o diabo que for, ia trabalhar e ponto. E
claro, o fim do trabalho infantil, exatamente para que a criança brasileira pudesse ter acesso à infância. E isso não foi atendido. Agora, em 1930, o Vargas se elege democraticamente e assume um Brasil totalmente destroçado. Entre 1931 e 1932, pelo menos 124 greves monumentais e assustadores ocorreu em todo o país, sobretudo na cidade de São Paulo. Esses grandes movimentos, esses protestos massivos, eram coordenados pela esquerda brasileira, com destaque central para os mais marginalizados, como os anarquistas e os comunistas. O próprio Getúlio Vargas nunca mereceu o título de pai dos pobres, exatamente porque não recebeu isso como uma movimentação digna, como um pedido da população para ter o trabalho humanizado, e sim recebeu isso como uma ameaça. O próprio Vargas mandou a polícia descer o cacete em todas as ocasiões possíveis. O Vargas recebeu qualquer protesto popular com máxima repressão. Só para vocês terem uma noção da loucura que foi, muitos paulistas de esquerda, por exemplo, eram tirados de suas cidades e mandados para prisões lá no Amapá, isolados de suas famílias, muitas vezes passando fome, há registro de tortura e muitos morreram em condições degradantes. Também se há o registro de muitos brasileiros que eram postos para serem torturados em navios velhos e abandonados pela própria polícia brasileira. Em 1931, o governo Vargas determinou que todos os sindicatos deveriam se subordinar ao governo, deveriam se registrar oficialmente. O que na prática era vendido como uma mera formalização era, na verdade, uma forma do governo e da elite agropecuária que já mandava na política brasileira controlarem os sindicatos e poderiam então prever as grandes manifestações e sufocar greves e grandes rebeliões antes que elas pudessem acontecer. Nessa época, gente, ser anarquista e ser comunista era crime, mas ser de esquerda, não. E ainda assim, todos que eram de esquerda eram sistematicamente perseguidos. Com isso, já podemos destacar aqui e quebrar um grande mito. Getúlio Vargas não era de esquerda, pelo amor de Deus. O cara era um fascista clássico. E essa violência do Vargas contra os movimentos operários brasileiros ficou tão escancarado, mas tão escancarado, que o próprio Vargas formalizou uma espécie de aliança política com os integralistas. Caso você não saiba, os integralistas foi basicamente o primeiro movimento fascista que o Brasil teve. O objetivo dos integralistas era literalmente acabar com a esquerda brasileira, fosse no campo político, expondo contradições ou quem sabe uma mentira, mas sobretudo no mundo físico. Já na época, os integralistas tinham o hábito de sequestrar, prender e até matar esquerdistas. Na época, um dos maiores movimentos operários que se tinha no Brasil era a Aliança Libertadora Nacional. Em resposta a isso, o Vargas criou a Lei de Segurança Nacional, conhecida popularmente naquele tempo como Lei Monstro, que basicamente perseguiu e acabou com todos esses grupos. E o Vargas foi tão cara de pau em sua história, gente, que ele mandou um general importante do exército brasileiro chamado Olímpio Mourão Filho criar o famoso Plano Cohen. Na prática, era só um plano fajuto para que o Vargas dissesse que os comunistas estavam tramando tomar o poder do Brasil e que por isso ele tinha que se perpetuar no poder por uma questão de segurança, o que na prática era tudo mentira. Foi tão mentira que mais tarde todos os envolvidos admitiram. Mas sabe o que é verdade nisso tudo? Milhares de brasileiros foram perseguidos, presos e alguns foram até assassinados por conta dessa mentira que criou a ditadura do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas. Mais de 30 anos depois, esse mesmo general, o Olímpio Mourão Filho, que criou o Plano Cohen, seria o mesmo general que iniciaria a ditadura de 1964. Uma prova cabal de que militar golpista, se não for punido e preso, vai responder com um novo golpe no futuro. Depois da ditadura, outros governos vieram e saíram, e lá por volta de 1942, 43 mais ou menos, o Vargas se elege democraticamente. Só que agora estava insustentável, houveram tantas manifestações e a situação estava tão problemática que não ia demorar muito para o povo se revoltar e acabar com tudo. Foi aí que no Dia do Trabalhador, em 1º de maio de 1943, o Getúlio Vargas fez a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que na prática humanizou todo o trabalho no Brasil, dando direitos básicos e essenciais para o trabalhador brasileiro, como por exemplo, redução de jornada de trabalho ou então o salário mínimo.
E adivinha, a elite brasileira, os ricos brasileiros, os burgueses, fizeram um escândalo, falaram que o Brasil ia quebrar, como esses grandes empresários do Brasil iriam tratar o trabalhador não mais como escravo, e sim como um trabalhador sem quebrar. E adivinha, não quebrou, tamo aí até os dias de hoje. E é basicamente essa mesma elite que faz escândalo quando ouve o governo discutindo o fim da escala 6x1, faz terrorismo econômico, espalha mentiras e financia fake news e tenta mostrar pro povo que isso é ilusão, quando na verdade é tudo perfeitamente possível. Mas olha só para vocês verem como tudo isso é contraditório. Muitos historiadores hoje chamam Getúlio Vargas de o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Tem como ser mais antagônico e ambíguo do que isso? Fato é, não há dinheiro para se beneficiar os dois. Ou você está a favor de um ou do outro. Dos dois não dá. E nós estamos no capitalismo. Tudo nesse modelo econômico e político está à venda, inclusive o próprio poder político. Então, na prática, o mesmo Vargas que criou a CLT foi também o mesmo Vargas que submeteu os sindicatos ao Estado brasileiro, exatamente para que eles fossem controlados e nunca tivessem poder suficiente para fazerem uma greve forte. Na prática, você sustenta que há uma democracia brasileira, sustenta que existem sindicatos que protegem o trabalhador, mas ao mesmo tempo os amordaça. E foi também o mesmo Vargas que protegeu a classe rica em momentos de crise. Olha só que curioso, são os ricos que têm recursos para sobreviverem bem diante de uma crise, e não o pobre. E isso ocorreu sobretudo no setor cafeeiro, garantindo que a elite brasileira não perdesse nenhum único real, e o pobre ficou à própria sorte. Mas o mais importante é que hoje a maioria dos historiadores e sociólogos brasileiros acreditam fielmente que Vargas não é o pai dos pobres por opção. Ele não deu direitos porque ele queria, e sim porque foi obrigado por toda a população brasileira. Ou seja, Vargas deu direitos agora como uma estratégia política, porque se ele não desse, os trabalhadores brasileiros iriam se unir, e aí não teria exército que segurasse, e uma revolução brasileira ocorreria, e o estrago para os ricos seria muito maior. E quando ele viu que não teria jeito, ele sequestrou essa pauta, deu direitos que a população iria conseguir de um jeito ou de outro com ou sem ele, e ainda usou do poder estatal quando se tornou presidente de novo para limpar a sua imagem e construir a imagem de um ícone, a imagem de um herói que protegia o povo brasileiro. Ou seja, Getúlio Vargas, o pai dos pobres, é uma mentira criada pelo próprio Vargas. Ele nunca foi um aliado do povo brasileiro por opção. E o bicho fez política até o final da vida. Quando percebeu que cairia do poder, o mesmo se suicidou e usou isso como arma política. Prática essa que basicamente serviu indiretamente para limpar o seu legado manchado de sangue, para que basicamente desse a imagem de que ele foi um herói injustiçado, alguém que lutou pelo povo e que foi perseguido injustamente. Ele entendeu como ninguém que a imagem vale muito mais do que o que ele realmente fez na política. Exerceu o poder com mão de ferro, fez o que queria, agrediu quem quis e no final ainda sequestrou uma imagem que nunca lhe pertenceu. Com tudo isso, eu não quero só contar uma história a vocês de que o Vargas não é o pai dos pobres, a salientar sobretudo algo que eu quero que fique em seus corações. A classe trabalhadora só se liberta quando ela se unifica, se organiza e luta. A maioria dos governos brasileiros não deram direitos ao povo porque queriam, e sim porque foram obrigados. E isso vale para os dias de hoje. O próprio Lula, que hoje é endeusado pela classe da esquerda brasileira, correu do fim da escala 6x1. Eu não sei se por estratégia, ou por medo, ou talvez até uma espécie de covardia política, mas fato é, ele correu disso. E só assumiu a pauta para si quando a população começou a cobrar ele de um jeito que não dava mais para ignorar. Então, mais uma vez, não esperem nada, não esperem absolutamente nada de nenhum governo, seja ele de esquerda e principalmente de direita. Exatamente porque a história nos mostra que o povo trabalhador só conquista algum direito quando ele se unifica, se organiza e luta.